Olá, queridos irmãos, queridos companheiros de jornada, companheiros de doutrina espírita, companheiros da fé cristã, trabalhadores e assistidos do lar de Jesus, nossa casa bendita, de aprendizado e de trabalho. Novamente nos reunimos para realizar a leitura e a reflexão de mais um tema tão importante a todos nós, e é nesse instante que vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, junto aos nossos mentores individuais, juntos às equipes espirituais do Lar de Jesus, juntos aos mentores e benfeitores celestes, para que possamos, por alguns momentos, nos desligarmos das nossas preocupações e agitações do dia. Devemos estar atentos à mensagem de hoje, que será do livro Vinha de Luz, de autoria de Emmanuel e psicografia do nosso querido e amado Chico Xavier. A lição é a número 117, para isto. E agora vamos ler a lição na íntegra para vocês. Para isto. Porque para isto sois chamados, pois também o Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Uma passagem de Pedro. Elevada percentagem de crentes considera-se imune de todos os sofrimentos, porque, no conceito de grande parte daqueles que aceitam a fé cristã, entregar-se às fórmulas religiosas é subtrair-se à luta, candidatando-se à beatitude imperturbável. Na apreciação de muita gente, os que oram não deveriam conhecer a dor. O socorro divino assemelhar-se-ia à proteção de um monarca terrestre, doador de favores segundo as bajulações recebidas. A situação do aprendiz de Jesus é, todavia, muito diversa. Os títulos do Cristo não são os da inatividade, com isenção de responsabilidade e esforço. Todos os chamados ao trabalho evangélico não podem esquecer as necessidades do serviço. O Mestre naturalmente precisa companheiros que nele confiem, mas não prescindirá dos que se revelem colaboradores fiéis de sua obra. Seria justo postar-se indefinidamente o devedor ante a generosidade do credor, confiando sempre, sem um mínimo sinal de solução ao débito adquirido? Não somente os homens vivem na lei de permuta, as forças divinas baseiam a movimentação do bem no mesmo princípio. O Mestre Celestial ensina a todos, em verdade, as sublimes lições da vida. Entretanto, não é razoável que todos os séculos assinalem nos bancos escolares da experiência humana os mesmos alunos preguiçosos e inquietos? É indispensável que as turmas de bons obreiros se dirijam às zonas de serviço, preparados para os testemunhos dos ensinamentos recebidos. Simão Pedro sintetiza o trabalho dos cristãos de maneira magistral. Sois chamados para isto, assevera o apóstolo. A afirmativa simples indica que os discípulos leais foram convocados a sofrer pelo bem.
Irmãos queridos, fazendo agora uma breve reflexão sobre esta mensagem para isto, se nós pegarmos o trecho de Simão Pedro, onde ele fala: porque para isto sois chamados, pois também o Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Ou seja, todos nós fomos chamados e estamos sendo chamados para seguir o exemplo de Jesus, o ensinamento de Jesus. E Pedro afirma: por isso que o Cristo padeceu por nós, para que o seu período encarnado em nosso planeta fosse realmente um divisor de águas para toda a humanidade e fosse um choque para que todos nós nos sentíssemos atraídos e pudéssemos seguir os seus passos. Porém, a mensagem também nos traz um alerta, dizendo que muitas pessoas, muitos cristãos, se entregam a numerosas fórmulas religiosas para subtrair-se à luta. Ou seja, muitos estão dentro de religiões acreditando que a religião vai fazer com que ele não tenha problemas, ou vai fazer com que os seus problemas se resolvam pelo simples fato dele estar dentro de uma religião cristã. A própria mensagem fala que na apreciação de muita gente, aqueles que oram não deveriam conhecer a dor. E na verdade, nós sabemos e temos como nosso maior exemplo Jesus Cristo. Ele não sofreu? Claro que sofreu. Sofreu os piores flagelos e humilhações que uma pessoa poderia sofrer, sem estar nem um pouquinho errado, né? Então, o Cristo, em seu maior exemplo para a humanidade, ele já ali demonstrava que o sofrimento, que a dor é motivo e é ferramenta de elevação moral e espiritual. Ele demonstrou a todos ali, principalmente no momento da sua crucificação, quando aquela grande maioria pensava: nós derrotamos aquele que se achava o Messias, aquele que se dizia filho de Deus, e agora ele está aí pregado numa cruz, dando risada, debochando dele, e Cristo, naquele momento, ainda pede para que Deus perdoassem a todos, pois eles não sabiam o que estavam fazendo, e ele tinha a plena convicção que o reino dele não era daquele mundo, né? Que ele ia ser libertado do corpo físico para dar continuidade à sua missão de uma forma muito mais ampla, né? Não estando mais preso a um corpo material. Portanto, irmãos, Cristo, ele realmente nos demonstrou que, enquanto todos achavam que ele estava sendo derrotado pela dor, ele surgia em grandeza espiritual de uma forma nunca vista no nosso planeta. Então nós temos que entender que na nossa condição, no mundo que nós habitamos, a dor, a prova, a expiação, ela é parte
preponderante para que haja uma evolução em nós, tanto moral como espiritual, por menor que seja. Infelizmente, a grande maioria da humanidade não tem condições ainda de aprender pelo amor, como Jesus gostaria, como Deus gostaria que nós aprendêssemos. A nossa condição espiritual, em sua maioria, é de aprendizado pela dor. Então nós temos que entender que a religião, ela não é um atalho para não termos problemas, para não passarmos por dificuldades, ou por dores, ou por frustrações. Muito pelo contrário, a religião, ela tem que nos dar o entendimento de o porquê estamos sofrendo, o que temos que melhorar em nós, para aí sim sofrer cada vez menos, e a religião tem que nos dar o fortalecimento para passarmos da melhor forma possível pela prova necessária. O próprio Evangelho nos fala sobre o bem sofrer e o mal sofrer, né? Então, que nós tenhamos o bem sofrer, que nós possamos aprender ao máximo com as nossas dores, com as nossas dificuldades, sem revolta, que possamos nos aproximar de Jesus. E é claro que se nós formos inteligentes, nos esforçarmos para curar as enfermidades e os vícios do nosso espírito, do nosso corpo, automaticamente nos evoluindo espiritualmente, moralmente, o nosso sofrimento ele vai ser menor, porque nós vamos errar menos, nós vamos deixar de ser egoístas, vaidosos, mesquinhos, entre outros. Então, meus irmãos, como diz aquela mensagem, a fé sem obras, ela é morta. Não adianta estarmos em uma religião somente por estar ou somente por medo dos problemas e das dificuldades, tentando criar atalhos para que o problema não chegue até nós. Ele vai chegar. Não temos esse poder. Nós precisamos estar numa religião cristã e trabalhar nessa religião, trabalhar a caridade, trabalhar o perdão, trabalhar o amor ao próximo e com toda a certeza, né? Quando os problemas e as enfermidades chegarem, nós vamos estar mais fortalecidos, com maior entendimento e vamos conseguir achar uma boa solução para resolver esse problema ou pelo menos administrá-lo de uma maneira menos sofrível possível. Então, que todos nós possamos seguir, né, a Jesus, como Pedro disse, que todos nós fomos chamados, estamos sendo chamados há mais de 2000 anos, e dizendo que o Cristo padeceu por nós, nos deixando seu exemplo. Então, precisamos despertar realmente e seguir o Mestre e nos esforçar ao máximo para praticar os seus ensinamentos, buscando sempre essa reforma íntima tão importante a cada um de nós e à humanidade. Fiquem todos com Deus. E neste momento, vamos realizar as nossas vibrações e fortalecidos e harmonizados com Deus, nosso Pai, Jesus e todas as equipes espirituais desta casa, nós vamos vibrar. E lembrando que vibrar é desejar os nossos melhores pensamentos e sentimentos em favor deste mundo que habitamos. Vamos vibrar pelo bem espiritual, pela paz universal e harmonia entre todos os povos. Vamos vibrar por todos aqueles que sofrem as dores da alma
e do corpo físico. Vamos vibrar por esta casa lar de Jesus que nos acolhe e por todas as assistências aqui realizadas. Vamos vibrar por todos os lares do planeta Terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia, em desequilíbrio. Vamos vibrar por todos os nomes colocados na caixinha de vibrações da nossa casa, para que sejam envolvidos em bênçãos de paz, amor e alívio. Vamos vibrar pelo nosso lar, pela nossa casa, pelos nossos entes queridos, imaginando a figura meiga de Jesus entrando pela porta principal, deixando em todos os cômodos da casa um rastro de luz que ilumina todos os ambientes e transborda por portas e janelas, envolvendo a todos os nossos vizinhos. Vamos vibrar por todos os nossos irmãos, principalmente aqueles que se encontram enfermos. Vibramos por todos os irmãos desencarnados. Vamos vibrar agora por todos nós que estamos aqui reunidos, em nome de Jesus, para que nos mantenhamos em serenidades, fortalecidos na fé e na confiança, e que recebamos no alto, nesse momento, as bênçãos com as energias benéficas de sustentação e amparo. Que assim seja, graças a Deus.